Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachar Deshatarine. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido aos seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do ocidente de todo nihilismo e impersonalismo. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, todas as glórias são aos devotos reunidos. Bom que todos estão aqui e vamos dar continuidade a mais uma aula. Dentro daquilo que, quando reverenciamos o mantra de Srila Prabhupada, né, nós falamos assim que Prabhupada, como um servo de Krishna, ele veio bondosamente a esse mundo material para nos passar a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, Prabhupada, assim, nesse humor de energia de Nityananda Prabhu, né? Nityananda Prabhu é uma expansão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele é Balarama e ele tem esse humor do Guru, né? Balarama, né? Nityananda. E Nityananda, ele leva às outras pessoas esse recheio devocional do amor por Deus. Krishna Prema, cantar os santos nomes do Senhor. E nesse humor também, Srila Prabhupada foi enviado aqui ao Ocidente, onde, assim, bondosamente, sob a instrução e guia de seu mestre espiritual, né, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele veio para pregar essa maravilhosa mensagem, né, de Deus, que facilita todo o nosso caminho em direção a esse despertar amoroso. Então, Srila Prabhupada merece todos os nossos créditos diariamente para quem, através de seu esforço, recebeu essa capacidade de entender o que é amor a Deus, quem é Deus, né? Trouxe, né, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, tudo Srila Prabhupada carinhosamente trouxe para nós nesse humor de Sri Nityananda, né, Gaura Nitai. Na época do Senhor Chaitanya, né, ele pediu para Nityananda ir pregar de vila em vila, assim, de casa em casa, esse santo nome do Senhor. E Nityananda nada mais é do que a expansão, né, do Senhor Chaitanya nesse humor devocional. Todos nós, assim como partes integrantes de Deus, também devemos adotar esse espírito de pregação ou de levar essa luz para todas as almas nesse mundo. De modo que Srila Prabhupada, ele veio nesse humor, né, de falar de Chaitanya Deva e explicar algumas coisas. Ele lançou também o livro Chaitanya Charitamrita, né, que conta toda a vida de Chaitanya Mahaprabhu, sobre, né, os auspícios de seu devoto. E devemos entender, acima de tudo, que não há, assim, diferença entre as lilas, né, os passatempos do Senhor Chaitanya e os passatempos de Krishna. De uma certa forma, essa Gaura Lila, né, que se chama, e a Krishna Lila é a mesma coisa. Estudar sobre o Senhor Chaitanya é a mesma coisa que estudar sobre o Senhor Krishna. Estudar Krishna também é como estudar o Senhor Chaitanya, porque no fim toda a mensagem é a mesma, nesse sentido de que nós nos posicionemos em nossa condição de servos eternos de Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu, como Krishna, né, ele veio dar o exemplo do que Krishna falou. Só que Chaitanya Mahaprabhu, e é o que vamos tentar falar um pouquinho aqui nessa aula, ele também teve umas razões confidenciais para vir a esse mundo material.
Isso é muito interessante de entender, porque toda a compreensão ao nível assim, divino, dentro daquilo que nós podemos assimilar, também tem uma correlação finita dentro de nosso coração. Os mesmos movimentos originais que Krishna está fazendo em relação a Srimati Radharani, nós também estamos desenvolvendo, né, esse movimento contínuo na direção de Krishna com o nosso amor. Srimati Radharani é o amor supremo de Krishna, né, manifestado. Assim também nós manifestamos o nosso amor. Então o nosso amor é uma espécie de uma parte integrante de Srimati Radharani. Por isso temos assim muito prazer, Ananda, em amar. Assim como Krishna ama a sua própria energia de amor, assim também como quando nós depositarmos o nosso amor nos pés de lótus de Krishna, assim, vamos assim, ficar muito satisfeitos e felizes, porque essa é a forma maior de amarmos, né, a nós mesmos. Amando aos pés de lótus de Krishna, estamos amando a nós mesmos, porque o nosso amor está sendo colocado na plataforma perfeita e absoluta da existência. E isso é eterno. Então, Krishna, ele estava muito interessado nessa sua potência de amor, né? Porque, apesar de ser o amor de Krishna, mesmo Srimati Radharani, esse amor de Krishna, ele é tão imenso, ele é tão maravilhoso, que confunde, de certo modo, Krishna, porque esse amor não é assim estável, ele está sempre expandindo infinitamente. E Krishna fica assim completamente louco em relação a esse amor. E ele queria experimentar esse sentimento que ele não compreendia completamente. Devemos lembrar que isso é um passatempo, né? Krishna, ele é onisciente. Porém, há o humor dessa devoção da sua consorte, né? Srimati Radharani, de modo que tudo isso é maravilhoso. Radharani com as gopis, e as gopis também são expansões de Srimati Radharani que a ajudam nesses encontros, né, transcendentais com Krishna, nos arranjos que são feitos, em tudo que é oferecido, nos cenários onde Radha e Krishna participam assim, de uma forma bem íntima, quando o amor de Krishna assim, está totalmente coligado com ele de uma forma muito doce. Então essa categoria de relação com Deus, de gopis e de amantes supremos, se sobressai de uma forma esplêndida no mundo espiritual. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele veio meio que pregar esse humor mais elevado do mundo material, né, trazendo assim, alguns devotos assim, do mundo espiritual, tipo Rupa Goswami. E Rupa Goswami nada mais é do que uma gopi que comanda lá um grupo, né, de Srimati Radharani. Há vários grupos no mundo espiritual. Então, quando as pessoas entram nesse humor de Chaitanya Mahaprabhu, é uma posição assim, muito elevada, a mais elevada do universo. Ninguém pode entender essa misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Namobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam. Esse mantra, assim, nós estamos pedindo a Rupa Goswami para que ele faça um arranjo na nossa vida para que possamos um dia, né, servir a Srimati Radharani, para que ela possa ser favorecida assim, em seus encontros de forma cada vez mais bela e delicada com o Senhor Supremo, né, Krishna. Esse humor de Chaitanya Mahaprabhu, que Srila Prabhupada trouxe também, desvendando toda a mente de Rupa Goswami, né, Sanatana, Raghunatha Dasa Goswami, todos os Goswamis maravilhosos assim. Depois Bhaktivinoda Thakura, considerado o sétimo Goswami, que veio também revelar assim várias escrituras, romances assim, voltado a esse entendimento mais profundo da Bhakti Yoga.
Assim, em relação ao que seria esse amor divino, né, onde Krishna se relaciona com sua suprema energia de amor, esses relacionamentos eles são baseados em encontro, né, encontro que é chamado Sambhoga, e Viyoga, que é separação, né, ou Vipralamba, como é chamado, os passatempos de separação de Krishna e Radharani, e esses sentimentos, os êxtases que são gerados, assim, são muito bem descritos no Bhagavatam, no canto 10, e devemos sempre estar estabelecidos no humor espiritual para entender esses relacionamentos. Então, quando Krishna ele se encontra, né, com Radharani e as gopis, ocorre aquilo que é chamado Madhurya Lila. Né? Madhurya são passatempos de doçura, do encontro de Krishna. E quando Krishna ele sente essa separação de Srimati Radharani, isso se chama Gaura Lila. Entende? Gaura Lila. Os passatempos do Senhor Chaitanya nada mais são do que o humor de separação. É Radharani tentando assim, encontrar Krishna, sentindo muita saudade. Então, quando Srimati Radhika, por exemplo, ela abandona a dança da rasa, né? A dança da rasa é o passatempo mais elevado de Krishna no mundo espiritual, onde ele dança com as gopis, mas não podemos entender muito bem, ali pode-se dizer que ali é a expressão máxima do amor, com todos os seus sintomas, né, que as gopis representam, é algo assim, ainda não inteligível para a nossa mente. Então, quando Radharani, ela abandona a dança da rasa, assim, aí Krishna ele vai ficar assim, vai sentir assim, muita separação dela, muita separação. E Krishna ele não consegue assim, dançar a dança da rasa sem Srimati Radharani, que é o amor central, o amor central. Então, quando Krishna percebe que Radharani, por algum motivo, né, dela, porque tudo isso faz parte do humor amoroso, quando ela sai da dança da rasa, aí Krishna sai também, ele não consegue ficar e ele se absorve completamente nesse humor de separação de Srimati Radharani. Esse humor de separação de Deus é inconcebível. E ali ele está sentindo uma bem-aventurança, né? Também a Chintya, né? Inconcebível. Imagina, tudo que Krishna quer é estar sempre com Radharani. E quando, no passatempo mais expressivo do amor, onde todas as capacidades amorosas estão acontecendo nessa dança, quando o elemento central sai de cena, começa esse passatempo onde Krishna fica assim completamente aturdido, completamente perdido, e não podemos imaginar, né, o êxtase de Deus. E esse êxtase era exatamente também aqui o êxtase que Chaitanya Mahaprabhu sentia. Chaitanya Mahaprabhu estava sempre querendo encontrar Krishna, porque Chaitanya Mahaprabhu nada mais é do que Krishna, assim, totalmente absorvido, né, absorto no sentimento de Srimati Radharani. Então, Prabhupada, ele está explicando que quando Krishna ele está nesse humor de separação de Radharani, chamado, né, Vipralamba, ele se chama Gaura. Entende? E quando Krishna ele se encontra com Srimati Radharani e com as gopis, ele é Krishna, né? Chama Sundara. Ele é Krishna. Esse é um detalhe transcendental muito interessante, né? Porque muitas vezes perguntamos assim, quem é Chaitanya Mahaprabhu? Então, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna sentindo saudade nesse humor de separação. E Krishna é quando ele está assim totalmente integrado com as gopis, assim, está unido, né,
o humor do encontro. De modo que as escrituras, elas estão explicando que essa cor de Krishna, meio assim, enegrecida, né? Essa cor da nuvem de chuva recém-formada, essa é a compleição de Krishna. Mas quando Krishna ele está sentindo essa separação de Srimati Radharani, ele vai mudar a sua cor. Ele vai ficar com a cor de Radharani, essa cor de ouro derretido. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu é chamado de Gauranga, né? Gaura, né? Da cor dourada. Ele fica assim tão absorto na separação de Srimati Radharani que a sua cor muda, né? Assim, Srimati Srila Swarupa Damodara Goswami, ele escreveu acerca do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que em sua Krishna Lila, ele não conseguia compreender certos sentimentos do coração de Srimati Radharani. Então Krishna, ele ficava se perguntando, né, mas o que é esse amor que Radharani sente por mim? Não podemos compreender, né? Imagina, se Deus sentia essa dúvida. Então Krishna falava, mesmo quando Radharani está comigo, ela sofre por estar separada de mim. Esse é um humor, assim, mesmo você estando com a pessoa, você sente que não está com a pessoa, assim, completamente transcendental, né? Porque, assim, mesmo, assim, com Krishna, Radharani, assim, quando via uma árvore, ela abraçava pensando assim que isso não é Krishna, isso não é uma árvore, né? Isso é Krishna. Então Krishna ficava falando assim, que tipo de prema, de amor divino que há no coração de Srimati Radharani, que eu mesmo não consigo ficar assim, tão absorto, amorosamente. Krishna queria entender Radharani de qualquer maneira, esse amor dele, né? Quando despertamos o nosso amor por Deus, há um certo limite, né, que vai se expandir eternamente, mas quando Krishna ele está amando a Srimati Radharani, ele não consegue entender o tamanho do amor dele. E por isso ele queria, de alguma forma, entender esse prema que emanava do amor, né, dele por Srimati Radharani. De modo que aí podemos estabelecer um parâmetro para entender que o amor de Deus é infinito. Deus nos ama infinitamente. As pessoas acham que, mas o amor de Deus, Deus não me ama. Assim, não é essa questão. Deus é amor puro o tempo todo. As pessoas é que criam as limitações, né, amorosas assim, de Deus em relação a elas. Mas o amor de Krishna é sempre infinito por nós. É inconcebível. Então Krishna ficava assim, completamente aturdido com o seu próprio amor na forma de Radharani, e por essa razão o Srila Swarupa Damodara compôs um verso que diz que por que Krishna veio de Goloka Vrindavana para este mundo material na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ao experimentar a sua Krishna Lila, ele realizou que nunca sentiria o amor que Srimati Radharani sente por ele. De modo que Krishna assim, ficou muito ávido, né, com avidez assim, bem assim, crescendo cada dia mais para experimentar isso. Essa avidez que a gente sente, que Krishna sentia por Radharani, é essa avidez que Krishna pede que nós sintamos por ele. Vamos fazer o sadhana, a prática espiritual, para realmente desenvolver essa avidez que nada mais é do que uma transformação do nosso amor em direção aos pés de lótus, né, de Krishna. Então Krishna ele vai nos dar a misericórdia a partir do momento que ele observa os movimentos do nosso amor em relação a ele.
ou pela também misericórdia do Guru, ou por ouvir ou ver algo assim que está relacionado a Krishna e a alma, se ela já está trabalhando desde alguma vida passada, esse amor por Krishna vai se manifestar. Essa avidez. Temos que desejar qualquer coisa, até mesmo aqui no mundo material, qualquer coisa que você queira tem que ter essa avidez de querer conquistar. E daí todo o universo vai fazer um arranjo para que o seu desejo se concretize. E também no mundo espiritual, devemos desejar ardentemente nos conectar com Krishna e despertar o nosso amor crescente por Ele. Então, quando Krishna ele viu o prema que Radharani tem por ele, né? Esse amor assim, então ele ficou basicamente louco, porque imagina ele, Krishna, ele não conseguia entender isso. Então aumentou a avidez de Krishna para experimentar esse amor de Srimati Radharani, e aumentou mais e mais, e Krishna ficava, eu quero sentir esse prema de Srimati Radharani. Devemos assim, saber tecnicamente que Krishna ele é o objeto do amor divino. Todo mundo ama a Deus. Ele é o centro de todo amor, do amor geral de todo mundo. E que Srimati Radharani, ela é o abrigo desse amor. Ela é o abrigo, né? Ela que está expandindo o amor de toda amorosa existência, né? Toda existência amorosa está sendo fornecida por essa fonte Srimati Radharani, mas ela é o abrigo desse amor de Krishna. E Krishna ele ficava se questionando, né? Como é que eu como o objeto do amor, eu vou poder desfrutar do amor que é o abrigo, né, de tudo, dessa maneira. Então Krishna pensou e falou isso. Então para isso eu vou ter que assumir o humor dela, do abrigo, né, do amor, e desse modo talvez eu compreenda algo sobre isso. Essas elucubrações de um plano que a gente não pode conceber, né? Não pode entender como é que Krishna está pensando, assim, o que ele está raciocinando. Krishna é uma pessoa, só que ele é Deus. E nós, misticamente, tentamos verificar em nosso coração os nossos movimentos finitos, estudando o movimento infinito. Mas não assim que vamos compreender completamente isso, de Krishna está no humor de Radharani, sendo Chaitanya Mahaprabhu, sendo que ele veio a esse mundo nesse humor de misericordioso, de passar o amor de Krishna para todo mundo. Essas coisas assim. Não é tão complicado entender, porém devemos aproveitar essa oportunidade o mais rápido possível, dentro desse entendimento que Chaitanya Mahaprabhu é Krishna experimentando o abrigo de seu próprio amor, e nesse abrigo ele está nos oferecendo refúgio assim, infinito. Então isso se chama a misericórdia ilimitada de Krishna. Qualquer pessoa que se aproximar de Krishna com um desejo sincero, com o mínimo de avidez, Krishna dentro do coração vai nos dar essa fortuna de prema, do amor puro por ele, cada um no seu estágio, né? No início, através de sadhana, que é a prática regulada do serviço devocional, e depois raganuga, que é a prática assim, espontânea, quando você já está com esse amor manifestado no seu coração, você vai assim, apesar de seguir regras e regulações para dar exemplo, você está além disso, você já está vivendo nesse amor espiritual. E Srila Swarupa Damodara, ele compôs um verso, né, que descreve esse humor de Krishna por Srimati Radharani. Está no Chaitanya Charitamrita, no Adi Lila 1.6. Ele diz: desejando compreender as glórias do amor de Srimati Radhika, as qualidades maravilhosas de Krishna, que somente ela pode desfrutar através de seu amor, e a felicidade que ela sente ao realizar a doçura do amor dele, o Supremo Senhor Hari
ricamente dotado das emoções dela, surgiu do ventre de Srimati Sati Devi, assim como a lua surge do oceano. De modo que 3 desejos se manifestaram no coração de Krishna. O primeiro foi que ele quis experimentar as glórias do amor de Srimati Radharani, né? Ele queria falar, ele perguntava assim, qual é esse sentimento de Radharani, esse intenso estágio de prema. Então, lógico que nós não podemos entender isso ainda a nível de amor, porém devemos ter uma fé nesse entendimento, né? Porque isso vai ser revelado por Krishna a partir do momento em que ficamos ávidos por despertar o amor de Deus em nosso coração, de forma realmente assim realizável. Então temos que ter muita fé, depois nos associar com as pessoas que estão mais avançadas nesse entendimento. Isso vai fazer com que, através da prática, né, espiritual, bhajana, nós vamos assim, queimar certos anartas, certas impurezas que impedem a nossa consciência de assimilar melhor esse amor supremo. E depois de um tempo de prática e pela misericórdia de Deus, nós vamos sentir algum gosto e vamos ter assim, firmeza na vida espiritual. Através dessa firmeza vai surgir o gosto, porque você vai entender que qual é a onda do seu amor. E aí você já pode fazer um comparativo, né, com o gosto de Krishna. Depois você fica apegado a esse processo, depois surge o início do amor espiritual, e esse amor ele vai se desenvolver até prema, em pureza, em amor puro. E prema, né, se expande em outras qualidades. De modo que tudo isso assim, está além da nossa compreensão. Porém, quem segue a Bhakti Yoga, rendido ao Senhor Chaitanya e canta o santo nome assim, com muita fé e devoção, então a misericórdia de Krishna vai revelar para nós o que é esse amor supremo, né? Temos que estudar sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e temos que ouvir esse tema assim, com muita avidez, porque as escrituras, né, os devotos puros, eles estão aí exatamente para nos revelar esse processo amoroso. Então, se não tivermos assim avidez, isso não vai acontecer, né? Temos que ter esse desejo de aprender sobre Bhakti Yoga, assim, Sri Krishna Sankirtana, ouvir os tópicos, né, de Chaitanya. Então, se não nos inteirarmos desses temas, assim, a nossa avidez não vai aumentar, porque o que aumenta em nós é o contato e a atenção que estamos tendo com as coisas. O aprendizado é dia a dia. E se não tivermos essa avidez em ouvir, em aprender, em nos associarmos com quem está avançado, então não vamos chegar nesse estágio de Raganuga Bhakti, que é esse serviço espontâneo e amoroso a Deus. Toda a nossa vida espiritual é para chegar nesse ponto onde, naturalmente, assumimos a nossa posição de servos amorosos de Krishna e simplesmente tentamos amá-lo como Srimati Radharani, assim como Chaitanya Mahaprabhu deu o exemplo de um devoto puro amando a ele mesmo. Então temos que, né, falar sobre esses temas, ouvir sobre esses temas. Assim, com o nosso cérebro material não vamos compreender assim, a literatura transcendental assim, de forma assim, tão íntima, mas só por ouvir ou ler já é o bastante. Então, Sua Divina Graça Krishna Das Kaviraja, ele foi muito assim, misericordioso por ter descrito esses tópicos, né, no Chaitanya Charitamrita. Então essa escritura está aí, disponível para quem quer realmente entender esse movimento amoroso de Deus, como ele veio expressar aqui no mundo material, né, na sua Gaura Lila, nesse humor de separação por Krishna.
Depois, o segundo desejo de Krishna é que devemos entender que a beleza de Krishna é a excelência, né, dentre todas as belezas. Mas Krishna não sabia assim, o quanto ele é belo, né? Srimati Radharani é que aprecia isso. Então ele ficava se perguntando qual é a minha doçura, porque todo mundo se atrai por mim, o quão doce eu sou. Né? Madhurya é lila, né? O passatempo da doçura de Deus. E ele pensava que Radharani estava assim, sempre saboreando a doçura, a beleza de Krishna. E ele não entendia. Né? Como você vai entender a sua beleza, a não ser que você entre no humor da outra pessoa que está apreciando a sua beleza? Assim, Krishna, ele não tem falso ego, né? Igual que no mundo material, que as pessoas ficam se auto-apreciando, se achando lindos, melhores que todo mundo. E Krishna não tem falso ego, ele simplesmente é amor puro. E todo mundo fica assim, atraído pela doce beleza de Krishna. E Krishna, esse nome de Krishna, exatamente tem essa conotação de que ele atrai todas as almas para ele. Todo mundo logo tenha uma consciência mais elevada, que é voltar para Krishna, se associar com Krishna, contemplar a beleza de Krishna, ouvir sobre Krishna. Todos os sentidos assim estão ansiando para entrar nessa plataforma doce de existência. Há um verso que diz, né, no Madhurastakam, seus lábios são doces, sua face, olhos e sorriso são doces, seu coração e caminhar são doces. Tudo é doce quando se refere ao Senhor da doçura. Então, o Krishna, ele possui assim 4 qualificações chamadas extraordinárias, que nenhuma expansão dele, né, nem Balarama tem. Que a primeira é a doçura de sua bela forma. A forma de Krishna é inimaginável dentro assim do contexto espiritual, quando estamos com o nosso corpo, né, espiritual, nos relacionando assim com Krishna, queremos assim ver Krishna o tempo todo. Ele é muito belo. Não podemos ver com esses olhos materiais. Até mesmo o santo nome é belíssimo, porém não podemos ouvir, né, essa beleza do som supremo, porque estamos muito contaminados materialmente. Porém, à medida que cantarmos o santo nome de Deus, tudo vai ser revelado para nós. A forma, as qualidades de Krishna, os passatempos, tudo já está presente no santo nome de Krishna, porque Krishna é absoluto, né? Não há diferença entre ele e seu santo nome. Então essa doçura da bela forma dele é incomparável. A outra é a doçura de sua flauta, né? A doçura de sua flauta, assim, quando ele toca a sua flauta, imediatamente todos os corações são capturados. Em Vrindavana ele está sempre tocando a sua flauta, e esse som é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, assim, o som vibrando o tempo todo, a sua própria existência no coração de todo mundo. Depois também Krishna, ele tem algo extraordinário e característico, que são os seus passatempos, né? Ou as suas qualidades, assim. São passatempos únicos, né? E a outra doçura, a quarta, é a doçura do seu amor divino. Amor divino, né? Krishna tem essa característica máxima do amor, onde todos nós estamos loucos para chegar nesse ponto. Então todo mundo fica assim atraído pela beleza de Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, no Madhya Lila 13:137, né, é dito: dotado do humor de Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu diz: para a maioria das pessoas, a mente e o coração são uma coisa só, mas como minha mente, meu coração nunca se separa de Vrindavana, eu considero ambas uma coisa só. Meu coração já é Vrindavana. E como você, Krishna, gosta de lá, por favor,
coloque os seus pés de lótus em Vrindavana. Eu consideraria isso como sendo sua plena misericórdia. Então esse verso acima ele foi recitado, né, pelo próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava assim, completamente absorto nesse sentimento, né, nesse humor de Srimati Radharani, quando ela se encontrou com Krishna em Kurukshetra. Naquela hora ela falou: Krishna, por favor, manifeste seus pés de lótus em Vrindavana, no âmago do meu coração. Entende? Então o nosso coração ele tem que ser assim, como Vrindavana. Nós temos que, né, formatar o nosso coração para que Krishna se manifeste ali, nesse sentimento de Srimati Radharani, ficar sempre pedindo: ó Krishna, venha, bote seus pés aqui no meu coração, que estou sempre pensando em Vrindavana, estou sempre sentindo assim, a separação da sua pessoa, por favor, Krishna, se manifeste, manifeste. E quando cantamos o mantra Hare Krishna, é mais ou menos esse humor. Estamos pedindo para Krishna manifestar a sua misericórdia na nossa vida. De modo que quando o nosso coração se torna, né, ficar limpo, assim, puro e macio por esse amor e carinho por Krishna, ele vai se manifestar o seu coração de Vrindavana. Manifeste a Vrindavana dentro do seu coração e também dentro da sua casa, assim, sempre tentando fazer da sua casa um templo, algo mais sagrado, assim, onde você está sempre emanando da sua mente pensamentos, né, voltados para Krishna, e o seu sentimento sempre você está com o desejo de querer voltar para o mundo espiritual, assim, se associar com Deus. Temos que fazer isso dessa forma humana, né? Então, assim, Vrindavana vai estar dentro do seu coração e você vai compreender que não há diferença assim, entre a sua casa, onde está o seu altar, e o seu coração, porque tudo em nossa vida é o reflexo de nós mesmos. Porque Vrindavana, essa morada espiritual de Krishna, não é uma questão de lugar, de estar longe, assim, não, assim, Vrindavana é um estado de consciência. Por isso todas as escrituras estão assim, revelando como construir essa Vrindavana em nosso coração, e se realmente nos devotarmos amorosamente a Krishna, podemos assim, achar Vrindavana dentro de nós, né? O reino de Deus está dentro de vós, assim, né? Como é dito, né? Então, voltando, né, ao nosso tema aqui dessa aula, a primeira razão que Krishna achou para vir aqui nesse mundo material, representar seus passatempos, é que ele desejou saber acerca das glórias do amor divino de Srimati Radharani. Né? Ele queria entender esse amor divino. E a segunda foi que ele quis descobrir acerca de sua beleza. Ele ficava assim, estupefato, e dizia assim: como é essa minha beleza que Srimati Radhika saboreia. Um passatempo interessante que Rupa Goswami descreveu em seu livro, né? Ele dizia que, né, assim, Krishna, assim, essa questão de Krishna, de se encantar com a sua própria beleza. Então diz que quando Krishna era apenas um bebê e viu assim o seu próprio reflexo na pilastra, ele ficou atônito, assim, esqueceu-se de si e pensou que seu reflexo era um outro menino. E se perguntava: mas quem será esse belíssimo bebê? Ele é meu amigo. E como mãe de Yashoda lhe havia dado um pouco de manteiga, ele alimentou o seu novo amigo. E Krishna começou assim a brincar com o seu novo amigo, imitando o macaco, e o reflexo fazia igual. Nesse momento, mãe de Yashoda entrou no quarto e Krishna assim, ficou tímido. Esse passatempo, né? Krishna é tão belo que quando ele se olha a si próprio no reflexo, ele fica assim apaixonado. E imagina agora como o seu próprio amor o contempla. Isso ele não podia entender. Então todo mundo é atraído assim, enormemente pela beleza de Krishna, mas Krishna, ele tem atração mesmo pela beleza de Srimati Radharani. E Radharani só tem atração por Krishna. Esse é o amor supremo, a origem
de todos os movimentos de amor. Devemos entender isso. Então Krishna estava querendo experimentar isso, né? Sua própria beleza. E a terceira razão é que Krishna se perguntava assim, o que Srimati Radharani sente quando saboreia a minha beleza? Né? Quais são as realizações que estão se manifestando em seu interno, né? No seu coração? E Krishna falava, eu tenho que descobrir. Krishna, ele queria saber o que ela estava sentindo, e Krishna, né? Então isso tudo é muito incrível, assim. Pode-se dizer assim, quando você sente algo que é doce, né? Aqui, alguma coisa doce nesse mundo material, e eu digo para você que algo é muito doce, mas você só vai entender o que significa esse muito doce quando você experimentar aquilo que eu falei que era doce. Entende? Então, muitas vezes, ele sentia a doçura, né? Krishna sentia a doçura de Srimati Radharani, mas ele não experimentou isso em sua essência. Então, que tipo de felicidade Srimati Radharani realiza em seu coração? Que tipo de felicidade ela sente comigo? Né? E então ele assumiu o humor de Srimati Radharani para se auto-experimentar. Esse é o mistério assim, da razão confidencial, né, de Chaitanya Mahaprabhu ter vindo aqui nesse mundo material. Essas são as três, né, razões internas para que Krishna saísse lá de Goloka Vrindavana para esse mundo material na forma de Chaitanya Mahaprabhu. É muito interessante entender assim, não separar assim, Chaitanya de Krishna, mas entender que Krishna Lila e Gaura Lila, assim, é tudo a mesma coisa. Né? Tudo a mesma coisa, tudo está interagindo com o amor supremo. Então Krishna desejou vir para esse mundo material para realizar essas três coisas, né, do sentimento de Srimati Radharani, e assumiu, né, a compleição e o humor dela, porque sem isso seria muito difícil realizar esses itens que ele estava se propondo, curiosamente, em relação a Srimati Radharani. Então ele aceitou o humor dela porque ele tinha que assim, se absorver na própria existência dela, né, de Radharani, do seu amor. E da mesma forma também, quando estamos assim, cantando o Santo Nome, temos que assumir esse humor de Srimati Radharani, sentir essa separação de Krishna com fé, aceitando, né, Krishna como a suprema personalidade de Deus, senão não vai haver assim, progresso nesse cantar. Esse sentimento de avidez por encontrar Krishna é um elemento essencial quando cantamos o Santo Nome. Isso se chama, né, devoção. Devoção. Qualquer coisa que fazemos para Krishna, né, a nível de serviço, é por isso que se chama serviço devocional. Serviço feito com esse humor ávido de amar, assim, de colocar o amor real no ato de servir, de se dedicar ao avanço espiritual. No Sri Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami, ele está citando o verso 8, né, como sendo o néctar da instrução, vamos dizer assim, a essência de todos os conselhos, onde ele diz assim, sempre cante os santos nomes. Mas quais nomes? Né? Os nomes doces de Krishna. Nesse verso é dito assim, ao residir em Vraja, seguindo os passos de um residente eterno dali, que possua amor espontâneo por Sri Krishna, deve-se utilizar todo o tempo, engajando a língua e a mente, cantando e se lembrando dos nomes, forma, qualidades e passatempos de Krishna. Esta é a essência de toda instrução. Quando estamos assim, temos que seguir, né, o exemplo de algum companheiro de Krishna do mundo material, assim, lembrar, assim, tentar lembrar dos passatempos e utilizar o nosso tempo, né, nossa língua, né, nossa mente, sempre se lembrando, né, dos nomes, da forma,
qualidades, passatempos. Isso é o Sri Krishna Sankirtana, que foi glorificado por Krishna, né? Quanto mais estamos absortos nos tópicos de Krishna e mentalizando assim Vrindavana em nosso coração e tentando seguir o humor que sentimos ser mais específico da nossa relação com Deus, então esse é a essência de todos os conselhos, se pudermos, né, manter a nossa mente nesse estágio de consciência. Então temos que cantar esses nomes de Krishna, conforme Chaitanya Mahaprabhu fala que já deu todas as potências, né? Todas as potências estão em seus nomes. Assim, os nomes principais, né? Krishna, Rama, Vishnu, Govinda, Madana Mohana, Shama Sundara, Murari. Entende? Ao pensarmos nesses nomes de Krishna relacionados a seus passatempos em Vrindavana, eles contêm essa doçura que vão despertar em nossa mente, em nosso coração. Entendendo tudo isso, né, que foi falado, Srila Rupa Goswami nos instrui, dizendo que cantando os santos nomes, aos poucos, sua mente se absorverá nisso e vai se concentrar nos doces nomes de Krishna. Quanto mais praticamos com essa avidez, mais a nossa mente vai se configurando na doçura divina, né? E temos que manter esse humor no coração de Vrindavana. Por isso é muito interessante assim, estar sempre lendo os passatempos de Krishna, principalmente o 10º canto, onde Krishna, né, revelou todo esse conhecimento. Então vamos tentar de alguma forma, o máximo possível que conseguirmos, assim, em meditações, ou até em visualizações, assim, estarmos assim, em Vrindavana. Isso irá construir a relação otimista, né, do nosso corpo espiritual com a energia que está sendo gerada pela nossa consciência. Então esse humor da alma, esse humor do espírito em relação a Krishna é essencial. Porque se você não tiver esse humor amoroso realmente por Deus, você não vai assim desenvolver a sua adoração por Deus e o seu sadhana. Entende? Se você canta a japa assim, de uma forma mecânica, assim, recebe benefícios, mas Krishna está mais interessado nesse gostinho, nesse humor realmente, assim, quando ele sente em seu coração. Igual assim, quando eu vou cozinhar praçada, assim, eu coloco assim, todo amor assim, ao cozinhar, e eu sei que Krishna vai aceitar. Então também isso é essencial, fazer tudo com prazer, né? Por Deus. Assim como fazemos aqui no mundo material, quando temos uma profissão que gostamos, assim, nem sentimos o tempo passar de tão legal que é ser criativo aqui, né? Então vamos assim espiritualizar nossas atividades, vamos nos concentrar quando estivermos fazendo a prática espiritual, assim, entendendo, né, o significado das canções espirituais, fazer tudo assim com muita concentração, porque se não concentrarmos, assim, faremos um kirtana assim, imperfeito, porque sem humor não há realização, entende? E por conta disso, né, desse sentimento, é que Krishna ele assimilou esse humor de Srimati Radharani. Porque sem estar nesse humor amoroso, né, onde ele mesmo, né, iria se identificar completamente com a sua energia amorosa, Krishna, se não fizesse isso, ele não iria assim, realizar esses seus três itens assim, confidenciais, os seus desejos secretos, né, vamos dizer assim. Porque Chaitanya Mahaprabhu ele veio para passar a prática espiritual dessa era, né, dar o exemplo, mas também ele veio com esse desejo confidencial de sentir o que Radharani sente por ele. Então Krishna ele aceitou esse humor, né, e a compleição dela, a cor dourada. E então da mesma forma todos nós possamos ter sempre esse sentimento que Chaitanya Mahaprabhu ele está expressando por Krishna. Vamos estudar o Chaitanya Charitamrita, ou então vamos nos engajar com mais atenção e concentração na nossa japa, assim, pedindo realmente que Krishna manifeste em nosso coração
essa Vrindavana, assim, cada vez mais exuberante, né, cheio de relações assim, incríveis com Deus. E estamos caminhando para esse ponto, de sair desse mundo material e voltar para o mundo espiritual e ter a nossa vida lá com Krishna, naturalmente, assim como os servos, né, de amor puro, porque essa é a nossa posição eterna e feliz. Não há como ter outra posição além dessa, né? Aqui no mundo material nós estamos brincando de amar a ilusão, por isso está todo mundo assim, insatisfeito, esse sofrimento assim, da alma, todo mundo se lamentando, com medo, né? Tudo baseado no falso ego, manipulações aqui nesse mundo. Porém, tão logo nos rendamos a Krishna, nesse humor que Chaitanya Mahaprabhu veio expressar aqui nesse mundo, né, nesse sentimento assim, de Vipralambha, né, de separação. Né? Sinta saudades de Deus, assim, Deus, eu entendi que eu sou um célula, mas eu não posso te experimentar assim, nesse exato momento. Porém, abra as portas do meu coração, onde está a Vrindavana, para que eu te realize. E Krishna, ele está simplesmente ali dentro do seu coração, esperando o momento em que você realmente está se dedicando, né? Porque se você se dedicar tanto à vida material, você vai ter que voltar para cá e repetir tudo de novo e tudo de novo. Então temos que ser, assim, ter urgência, inteligência, porque a forma humana nos é dada por Krishna para fazer esse sacrifício, né? O ofício sagrado de nos dedicar diariamente a essa tentativa que com certeza será bem sucedida, porque agora com o Chaitanya Mahaprabhu está envolvendo a misericórdia dele. E voltarmos assim para a nossa condição natural de ser amantes de Krishna em uma relação específica no mundo espiritual. Então deixo aqui, acho que essas palavras foram bem bacanas, né, nessa aula de hoje. Agradeço a vocês por tirarem um tempo para ouvir. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna. Haribol.